para aqueles que vão assistir esta aula hoje, dia 26 de abril, pela manhã. Boa noite para os que vão assistir à noite e boa tarde para aqueles que vão assistir à tarde. E boa semana para todos. Vamos começar, como sempre, com um pensamento elevado e desta feita mais uma frase de Paulo Freire. O que é que diz o Paulo Freire para nós no dia de hoje? Ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam de modo recíproco, mediadas pelo mundo. Isto é, eu não sou apenas líder, sou também liderado. Não sou apenas chefe, sou também chefiado. Não sou apenas professor, sou também aprendente. E acrescenta mais um pouco agora ao nosso pensamento o que diz o autor deste livro, Mário Sérgio Cortella, Viver em paz para morrer em paz. Se você existisse, que falta faria? Ele diz assim, para completar o de Paulo Freire: convicção absoluta é loucura plena. Quem não tem dúvida faz sempre do mesmo modo. Quem tem dúvida se renova e se reinventa. E hoje, como falar de avaliação, eu queria também já analisar um pouquinho com vocês a diferença entre auditoria e avaliação, pegando carona agora no professor Cortella. Ele diz que auditoria é a caça ao culpado para aplicar punição, enquanto a avaliação é a análise de processos para alcançar melhorias. Então, vamos hoje já falar um pouquinho na nossa abertura sobre a avaliação e vamos iniciar com o placar da semana. Vamos ver aqui, segundo o nosso placar, até às 14 horas do dia 25 de abril, domingo, quem foram os alunos que já enviaram o seu projeto propondo uma política pública para a área da educação. Do nosso placar, veja bem, para não ser injusto, até às 14 horas do domingo, Diego, Nayane, Ellen, Maria Marlúcia, Letícia, Flávia Oliveira, Raquel, Milene, Natanael, Maria Cristiane, Raimundo Nonato, Rafael Vieira de Moraes e Adriana de Holanda Tavares. E também já visualizei, já devolvi com observações os projetos de Priscila Gomes e Diana de Carvalho. Portanto, este é o placar dos alunos que já enviaram o projeto de políticas públicas. Lembrando a vocês que esse projeto pode ser entregue até a meia-noite do dia 30 de abril, quando fecharemos, portanto, a recepção desses projetos. E por falar em projeto, por falar em avaliação, queremos lembrar como será a nossa avaliação dessa primeira AV, como vocês conhecem. A primeira AV vai constar do projeto que vocês estão enviando para mim até o dia 30, alguns já enviaram, como eu comprovei agora, e das questões bônus. O projeto de uma política pública, ele vale no máximo 7. 7 é a nota máxima do projeto de uma política pública que vocês me enviaram. 7. Então, a nota máxima vai de 0 a 7. E como é que eu vou completar essa nota? Bom, 7 já seria a média, mas não quer dizer que todo mundo vai tirar 7 no projeto. Alguém pode tirar 5, alguém pode tirar 4, alguém pode tirar 3, alguém pode tirar 7, alguém pode tirar 6,5, 6 e por aí vai. Então, a nota será fechada com as questões bônus. Vamos relembrar aqui as questões bônus. A primeira questão bônus foi aquela em que vocês refletiram sobre o momento que se vive, especialmente sobre adaptação ou não às aulas remotas. Então, ali foi a primeira questão bônus, onde vocês desenvolveram uma reflexão muito pessoal, eu até li algumas aqui para vocês, sobre esse período de pandemia, isolamento social e de aulas online. Lembrando que a partir de amanhã
o governo do estado do Ceará já liberou aulas até o 9º ano, né? Então, assim, já bom já saber que já a liberação. Mas para nós, por enquanto, né, ainda está um pouco distante devido à questão da vacinação, da infraestrutura, etc. Mas vamos lá. Então, a primeira parte foi ou será esse projeto que vocês estão me enviando, que vale no máximo 7. Normalmente, eu trabalho com 5 no projeto. Mas como chamamos de questão de afastamento social, com pouco contato, eu procurei ser benevolente e aumentei 2 pontos. Geralmente eu trabalho com 5, geralmente é 5, trabalhando com 7 dessa vez, né? Talvez se fosse presencial eu trabalharia só com 5, mas vamos fazer uma adaptação. Então, 5 a primeira parte da nota, que 5 máximo, que será o projeto. A segunda parte, questões bônus. Primeira questão bônus, aquela reflexão que vocês fizeram sobre o isolamento social, a pandemia e as aulas online. E a segunda questão bônus, na verdade foram 2 questões bônus, uma só, A e B. Lembra disso? A primeira letra, a letra A, da questão bônus 2, vocês deveriam pegar o lead, o pequeno resumo que eu coloquei do trabalho da professora da UES, doutora Socorro Osterni. Lembra disso? E deveriam resumir o resumo. Porque eu não pedi o livro todo? Não dá tempo. Então eu pedi apenas que vocês resumissem não o artigo, mas na verdade só o lead que eu mandei do artigo da professora Socorro Osterni da UES. E a letra B da questão bônus 2, eu pedi que vocês pegassem um cartoon do Pelicano, né? Do Pelicano, e fizesse um resumo crítico, ou seja, fizesse um resumo, mas refletindo que questões estão ali embutidas, que reflexões vocês fizeram a partir do cartoon do Pelicano. Então, vejam que estamos já bem próximo de entender como será a nota. Bom, então, nós teremos aí o quê? 2 questões bônus. Normalmente, as questões bônus valem no máximo 1 ponto. 1 ponto. Vamos imaginar que o aluno consiga tirar 10 na média e sobre questão bônus. Não tem problema. Ele pode aproveitar depois, né? Ele vai ficar isso como poupança, vai guardar essa poupança e vai utilizar na segunda nota ou numa AVF, por exemplo, né? Então, o que sobra fica acumulado numa conta poupança, né? Que eu vou chamar banco do professor. E o professor vai ficar com esse banco, essa poupança guardada nesse banco e vai poder utilizar se caso for preciso. Se até o final do semestre não for preciso, esse banco está cancelado e não vale mais para o ano seguinte, claro, porque você já está noutra disciplina, no outro semestre. Então, retomando, esta será a forma de avaliação de vocês nessa primeira nota. Não quer dizer que eu vou fazer igual na segunda nota. Pode ser igual, mas a gente às vezes muda de acordo com o conteúdo, de acordo com o momento, de acordo com a necessidade do aluno e do professor. Então a gente pode avaliar depois se mantém. Provavelmente se mantém esse processo, mas não quer dizer que vá ser sempre assim, que não possa haver um seminário, que não possa haver um debate, que não possa haver uma live sobre Paulo Freire, por exemplo, ou sobre outro tema ligado à educação. Mas inicialmente esse é o processo. Então, resumindo, para quem está chegando agora, 5 geralmente era a nota que eu dava no projeto. Por questões do momento, estou atribuindo 7 no máximo. Então as questões bônus valem no máximo 3, né? Se eu passar mais uma questão bônus, quer dizer o quê? Que cada questão bônus vai valer 3. Se eu não passar mais nenhuma questão bônus, se eu não passar essas 2 questões, eu vou adaptar. Se for o caso, a primeira questão vale 1 ponto e a segunda poderia valer 2 pontos. Agora, é claro que quando eu for corrigir a questão bônus, né, quando eu for avaliar a questão, já li as questões bônus todas, né, eu posso entender que faltou alguma coisa ou que fugiu um pouco do tema, né? Então, dependendo disso, pode não valer 1 ponto, pode valer meio ponto, né? Então, mas de qualquer maneira, todas as questões bônus valem algo. Ninguém vai perder, né? Porque fez questão bônus. Pelo contrário, se não ganharem, vão acumular, né? Se não usarem, vão acumular para outra oportunidade, se for necessário, ok? Então, dito esse primeiro momento da nossa aula sobre avaliação, lembrando que vocês têm até o dia 30 para enviarem os seus projetos. E se alguém por acaso perdeu alguma questão bônus,
Então, ainda dá tempo de você mandar também até o dia 30 a questão bônus que faltou ou as questões bônus que vocês não fizeram. Então, está aberto o processo. Dia 30, fecha-se a porta e eu jogo a chave lá na casa da minha amiga Adriana Tavares para ela guardar, porque já passou o prazo e passando o prazo não dá mais para a gente fazer, né? Eu não vou entrar no segunda unidade, o segundo conteúdo da disciplina, ainda trabalhando o conteúdo da primeira. Passou o tempo, então a gente vai passar, claro, para outro momento. Bom, na aula de hoje, nós vamos concluir, é até bom para quem não fez o projeto ainda, ou quem já fez também se avaliar, vamos hoje concluir o assunto de políticas públicas. Vamos hoje falar dos objetivos, retomar para vocês o que é política pública, suas características, quais são as principais áreas, enfim, vamos hoje concluir este assunto muito importante para a nossa vida pessoal, não só acadêmica, né? Para a nossa vida pessoal, não só acadêmica, repito, né? Que é o assunto de políticas públicas. Quais foram nossos objetivos, ou quais serão nossos objetivos, até mesmo até o fim da disciplina, com esse assunto e com tudo aquilo que está interligado à política pública, leis, projetos, artigos, demandas, LDB, né, Constituição, projetos. Quais são nossos objetivos? Vamos aqui relembrar para vocês e até para incentivar isso no cotidiano de cada um. Bom, nossos objetivos nesses dois encontros e nos próximos, quem sabe também, refletir e discutir de forma argumentativa. Por isso que eu pedi a vocês que fizessem resumo, resenha crítica, questões bônus, o projeto, para que vocês argumentassem, discutissem, apresentassem, falassem, né? Então, refletir e discutir de forma argumentativa os temas relacionados ao componente de formação geral ligados ao tema políticas públicas. Então, essa disciplina, política educacional, ela está ligada ao grande tema, que é a política pública de formação geral. Da política vem a política pública, e da política pública vem as políticas educacionais. E quais seriam as políticas públicas? Onde estariam as áreas de atuação dela? Educação, que é o nosso caso aqui, habitação, saneamento, saúde. Depois dessa pandemia, a saúde vai virar uma espécie de objeto de decoração de cada casa, de cada local, de cada escritório. Passou a ser muito mais importante do que já era, né? Saúde, transporte, segurança, defesa, desenvolvimento sustentável, claro, né? Considerando tudo isso com a nossa formação como um profissional de letras ou de humanas, ético, competente e comprometido com a sociedade. Então, esse é o nosso objetivo, são nossos objetivos ao discutir com vocês políticas públicas e, a partir das próximas aulas, políticas educacionais de modo mais específico. Bom, as políticas públicas, para reforçar mais ainda, segundo Karl Deutschmann, alemão, ele diz o seguinte, que as nossas cidades, eu sei que pode alguém aqui morar, por exemplo, em zona rural, hoje é muito raro, mas ainda existe, né? Zona rural, fazendas, chácaras, né? Enfim, mas basicamente a cidade é onde se desenvolve a maior parte das políticas públicas, não só, outras áreas. As nossas cidades são uma malha política. A água que bebemos, o ar que respiramos, a segurança de nossas ruas, a dignidade dos nossos pobres, a saúde dos nossos velhos e a educação de nossas crianças e jovens e a esperança para os nossos grupos minoritários, tudo isso está em estreita ligação com as decisões políticas tomadas na prefeitura, na capital do estado ou no Distrito Federal. Portanto, não adianta você falar em política se a política for feita apenas com um cunho partidário e personalístico.
A política pública e a política educacional, decididas nessas entranhas governamentais, devem levar em consideração os direitos e os deveres do cidadão. Isso é que é cumprir a Carta Maior do país, do cidadão, que é a nossa Constituição. Então, vocês estão vendo aí a importância de conhecer-se a política pública, ou se conhecer o seu direito e o seu dever, para você se tornar, de fato, profissional ético, competente e comprometido com seus direitos, com seus deveres e com a sociedade. Porque, como a gente viu aqui na primeira aula, para a história política tem um componente individual, né, e um componente coletivo. Então, eu penso no meu bem e penso também no bem coletivo. Portanto, é fundamental que esse projeto que vocês fizeram possam ajudar a vocês a entender o valor, a importância de se valorizar, de se criar ou de se apoiar políticas públicas que já existem ou que venham a existir neste país, na sua cidade, no seu estado ou na sua nação como um todo, e até mesmo na sua rua, no seu bairro, na sua escola, na sua universidade. Bom, e alguém pode ter perdido as primeiras explicações, naquelas primeiras aulas que eu falei, e eu vou hoje fazer aqui uma revisão de novo do que seria a expressão políticas públicas. O que seriam políticas públicas, para a gente poder até comparar se nossos projetos estão caminhando para isso, e também para a gente poder se posicionar agora como seres éticos, competentes, comprometidos com a sociedade. Bom, o que são políticas públicas? Eu sei que você já tem definição na cabeça, mas quanto mais a gente puder exercitar, conversar, argumentar e debater, melhor vocês vão ter, sabe o quê? Poder de argumentação num TCC, num artigo, num seminário, numa aula, num comício, numa passeata? Não, próximo ano. Passeata, manifestações, enfim, eventos com aglomerações online ou presenciais. Então, é fundamental para vocês da área de humanas a chamada argumentação, o conhecimento de causa, né, para poder defender-se como cidadão diante das políticas públicas ou usando as políticas públicas. Então, políticas públicas, mais uma definição, mais um conceito para a gente poder sair daqui, né, cheio de conhecimento e dividir com a sociedade, dividir com nossos colegas, nossos companheiros, etc. São diretrizes. Então, vocês criaram diretrizes, ou melhor, vocês pensaram diretrizes e me enviaram. Provavelmente, ou mais desse projeto de vocês possam virar política pública. Há casos da URCA de projeto de alunos que estão hoje em Fortaleza, estão hoje na reitoria, estão hoje em algum setor da prefeitura, de alguma cidade, para virar, quem sabe, daqui a algum dia política pública. Ou seja, eu pensei em um projeto que poderia depois virar política pública viável, né? Vamos lá. Então, são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público. O poder público não pode se nortear pela cabeça do indivíduo que dirige. Ele tem que se nortear pelas diretrizes que estão expressas em políticas públicas. Para água, para habitação, saneamento, segurança, educação, saúde, enfim. Essas áreas que vocês já conhecem muito mais do que eu já falei aqui. Então, são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público que se apresenta através de programas, ações e atividades. No nosso caso aqui, a política pública está surgindo de uma disciplina, de um trabalho, de uma avaliação, de um conceito de política pública, de uma atividade prática, né? Pragmática. Então, de repente, de uma sala de aula pode surgir um projeto viável para tornar-se depois projeto de lei e uma política pública de Estado, não só de um governo específico, né? Bom, as políticas públicas são desenvolvidas pelo Estado. Aqui o Estado não é grande, né? Diretamente ou não. Vocês viram na aula passada, eu posso ter apoio de cima para baixo ou de baixo para cima. De cima para baixo, quando as pessoas produzem ideias, projetos, reivindicações e levam até os representantes do povo.
deputados, senadores, vereadores, né? E depois vai para o executivo e vira política pública. Ou quando o poder público cria a política e já apresenta pronta para os seus cidadãos. Por isso, direta ou indiretamente. Com participação dos entes públicos ou privados. Também expliquei que, de repente, uma política pública do governo pode ter o apoio do Banco Mundial, por exemplo, do Bradesco, por exemplo, do Santander, por exemplo, falando que o banco, o pessoal tem dinheiro, né? Do Santander, do Bradesco, ou de outra instituição privada que tem interesse na educação, que tem interesse, digamos assim, em ajudar. Eu vou dar aqui um exemplo dos nossos eventos da URCA, aqueles 2 seminários de 2018 e 2019, quem nos apoiou? O SESC. O SESC nos apoiou, levando os cantores e o show, dando o cachê dos cantores que foram para o show, patrocinando a hospedagem dos cantores. O SESC ajudando a URCA a construir uma política pública que foi apresentada em forma de seminário, né? De debate, de palestra, minicurso, etc. Então isso é uma parceria, né? E essa parceria privada ou só pública pode garantir o que se chama de direito à cidadania. Então vocês estão vendo como é importante nesse momento uma disciplina em tempo de pandemia, de inquietude, de medo, de insegurança, de espera pela vacina, de preocupação, de disse-me-disse, de fake news e tantas outras coisas. É importante que essa disciplina levante questões relevantes, que são as questões que envolvem as políticas públicas, não só para a educação, mas de um modo geral para as áreas sociais mais abrangentes. E eu vou aqui, só para alguém que ainda não fez o projeto, ou que ainda está duvidando se é capaz. Você é capaz, calma, é capaz. Eu vou dar aqui exemplo de algumas políticas públicas que nós temos no nosso país. Já lei. Exemplo, nós temos as políticas públicas de educação e saúde. São talvez as mais conhecidas, que daí vão gerar ENAD, ENEM, SUS, vacinas, atendimento público gratuito, imposto de saúde, UPAs. Então, essas políticas públicas de educação e saúde, elas vão produzir ideias, e nessa produção de ideias vão surgir instrumentos, por exemplo, as UPAs, que hoje vocês conhecem aqui no CRAS, Juazeiro de Barbalha, por exemplo, que só tinha antes das capitais, pequenos hospitais para atendimento imediato, para evitar que você vá até um hospital lotado, onde você faz o teste da Covid, e por aí vai. Outro exemplo de política pública que existe no Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é instituída por lei federal. Então, questões ambientais, reciclagem, monitoramento de lugares que devem ser preservados, fauna, flora, águas, tudo isso tem amparo numa política pública que virou lei federal, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Mais um exemplo de política pública, também federal, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ou seja, as políticas que se preocupam em preservar a água. A água tem que ser preservada. A água é um bem de todos. A água não pertence a alguns cidadãos. A água é um bem de todos. Então, ela é preservada, ela é tratada, ela é vigiada, ou deveria ser, por órgãos federais, estaduais e municipais, a partir de uma política pública para a preservação desse recurso natural tão importante para todos nós, que é a água. Então, vocês estão vendo aí como é abrangente. Você pegando cada setor desse aqui, água, meio ambiente, educação e saúde, você pode criar 1000 políticas públicas diferentes. Ou você pode complementar as que existem, ou você pode defender as que existem, ou você pode cobrar as que existem, que estão aí à disposição de todos nós, graças a alguém que pensou nessas políticas e viraram depois projeto de lei e depois lei federal. Bom, e alguém pode perguntar assim, como são formuladas as políticas públicas? Ok, mais uma vez, ao falar disso, eu também ajudo a você avaliar seu projeto e você também fazer seu projeto, se for o caso. Como são formuladas as políticas públicas? Bom,
elas são formuladas, principalmente formuladas, por iniciativa dos poderes executivo ou legislativo. Muitas vezes o judiciário entra na jogada, não é papel dele não, mas ele entra na jogada cobrando do executivo cumprimento de políticas públicas, né? Às vezes o Ministério Público, por exemplo, entra em campo, né, para cobrar de quem deve criar e executar as políticas, que é o poder executivo, e o legislativo, né, que o cria e o que executa, digamos, resoluções imediatas, ou a curto prazo, para resolver algumas questões. Então, as políticas públicas são iniciativas, ou devem ser iniciativas, do executivo, legislativo. Isso não impede que a sociedade organizada, sindicatos, igrejas, clubes, bairros, pequenos locais, indivíduos possam também propor ações, digamos assim, que venham se tornar decreto, lei, política pública. Não impede. Se você tem alguma ideia boa para a sua cidade e seu prefeito, seu vereador, sua Câmara, sua Prefeitura não se deu conta, vá lá, apresente, depois fique cobrando, porque se não cobrar também eles esquecem. Bom, então a participação, por isso que eu quero fechar com isso aqui, esse comentário. A participação da sociedade na acompanhamento e avaliação das políticas públicas, em alguns casos, é assegurado ou assegurada pela própria lei. Às vezes a própria lei já diz que cabe à sociedade, que cabe ao sindicato, que cabe aos pais, que cabe à escola, que cabe ao CA, que cabe ao DCE, entendeu? Que ele já especifica na lei quem deveria acompanhar esse processo. Porque às vezes eu formulo e pulo fora. Às vezes eu formulo e entrego a alguém. E às vezes só formular e não acompanhar e não cobrar faz com que os executores ou legisladores adormeçam em berço esplêndido e aparecem de 4 em 4 anos na sua porta. Então, política pública não é eleitoral, não é para 4 anos, é para a vida toda, ok? Pode ser avaliadas? Pode ser avaliadas, né? Por isso que tem avaliação, para saber se ela continua, se melhora, se amplia, etc., né? Que é o caso, por exemplo, da Bolsa Família, né? Que começou dentro daquele programa da Fome Zero, aí não emplacou, aí foi a Bolsa Escola, né? Enfim, aí se ampliaram alguns direitos e virou um projeto maior, mais amplo do que já existia, né? Bom, eu falo mais sobre esse assunto lá na frente, nas questões das cotas, etc., mais na frente, tá? Mas vamos lá. No caso da educação e da saúde, que são dois temas que nos interessa mais de perto aqui. Educação da saúde, a sociedade participa, ao menos em tese. Ou seja, mediante conselhos municipal, estadual e federal. Geralmente se cria um conselho para a saúde, aí vem o município, aí vem o estado, o federal, né? E esses conselhos na saúde e na educação, eles servem para monitorar, para acompanhar e para sugerir melhorias ou avaliar as políticas públicas. Se você faz parte desses grupos, leve a sério, é um papel importante, né? Você participar, por exemplo, do conselho de saúde do seu município, ou de algum órgão de educação do seu município, do seu estado, da sua cidade, porque você tem um papel importante a desempenhar nesse instante, né? Bom, também existem, a gente chama de audiências públicas, encontros, conferências, que também são instrumentos para avaliar e apresentar políticas públicas para a educação e para a saúde. É comum, nós estamos em tempo de pandemia, mas é comum você ouvir falar ou ter participado de Conferência Nacional de Educação, Conferência Municipal de Saúde, né? Que são eventos que visam juntar segmentos sociais que têm interesse em sugerir, participar e acompanhar as políticas públicas para a educação e para a saúde. Portanto, se você é membro de algum desses conselhos, cobre, acompanhe, não falte, sugira, divulgue, porque isso é fundamental para a manutenção e melhoria e fiscalização das chamadas políticas públicas. E, como eu disse a vocês, elas podem ser alteradas, né? Podem ser alteradas.
Então, um congresso, um seminário, um evento, uma conferência pode, de repente, discutir uma alteração na lei da saúde ou da educação, um decreto, enfim, né? Então, mas geralmente por que são alteradas? Primeiro, porque isso vai depender, isso vai passar, essa mudança, pelo grau de empoderamento da moda, né? Empoderamento da sociedade. Quanto mais forte, mais ela reivindica, mais ela cobra, mais ela acompanha, mais ela cria, mais ela constrói. Também, só criticar não vale. Também tem que ajudar, tem que colaborar, né? Criticar, todo mundo critica. É importante criticar. Mas a participação, a sugestão é um bom caminho também. Então, depende do empoderamento da sociedade organizada, pode haver uma mudança na política pública, na educação, ou na saúde, ou em qualquer outra área. E outro motivo de mudança ou de alteração é o nível de organização dos atores sociais, né? Terceiro setor, por exemplo. Então, de repente, um outro setor de fora observa melhor aquilo ali, mas faz parte do movimento, faz parte da conferência, né? E de repente ele vê melhor de fora e vai pedir, olha, é preciso mudar isso aqui, é preciso melhorar isso aqui, qualificar isto aqui, ampliar isto aqui, né? Investir mais aqui, tá certo? Então, essas alterações, elas são viáveis, mas muitas vezes não acontecem porque as pessoas entregam na mão dos deputados, dos vereadores, dos governantes, e de repente eles acham que eles vão lembrar de tudo, né? E acham que eles não... Bom, lembre-se disso, que os governantes são funcionários públicos a serviço de quem? Do povo. E quem é o povo? Quem é o povo? Né? Então, o povo somos nós, ok? E estamos já concluindo esta nossa revisão e conclusão de política pública, e eu ainda vou mais além. Vou pegar o Brasil como exemplo, sem aqui defender nenhum governo especificamente, mas falar de um modo geral. Eu vou aqui, por exemplo, mostrar alguns instrumentos que compõem no Brasil as mais famosas políticas públicas, né? Esses instrumentos são planos, são programas, ações ou atividades, né? Então, esses 4 elementos, ou outros que eu não citei aqui, são instrumentos, repito, planos, programas, ações, atividades, que vão cumprir determinadas políticas públicas. Por exemplo, temos aqui o famoso Bolsa Família, que é um programa do governo, né? Eu sei que alguém embolsou dinheiro do Bolsa Família sem ter necessidade, alguém desviou. Não, vamos discutir aqui o aspecto corruptivo do nosso programa. Mas o Bolsa Família é um programa que ajudou muita gente, né? E que foi sendo avaliado, retomado, criticado, mas que é fundamental para uma sociedade desigual como a nossa, tá certo? Outro programa que faz parte da nossa política pública, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, né? Então, claro que o material não é muito bom às vezes, a casinha é pequena, mas é um programa que incentiva as pessoas de baixa renda a terem uma casa, uma residência, um local para morar, sair do aluguel, né? Então, eu citei 2 exemplos de programas que vocês conhecem, que surgiram a partir de sugestões de governantes ou de indivíduos da sociedade e viraram depois projeto de lei e agora são políticas públicas do Estado, né? Então, vocês conhecem bastante esses 2 casos que eu citei aqui. E por aí vai. Podemos citar também na área da saúde, na área do direito da criança e do adolescente, a questão do idoso, da mulher, da criança, né, do meio ambiente, mas eu ficaria nesses 2 casos, que são bem conhecidos de vocês, né, o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, como exemplos de programas que compõem ações políticas iniciadas, propostas por iniciativa de populares ou de instituições públicas brasileiras ou até parceria público-privada. E o resumo que eu faria de tudo isso? Qual seria o resumo? Um momentinho. Bom, eu faria o seguinte resumo.
Eu até anotei aqui para não esquecer, para não falar muito e vocês não perderem o foco. Eu fiz aqui um resumo, anotei, fiz aqui um print e vou passar para vocês esse resumo. Mas antes disso, se você não anotou, se você não conseguiu escrever, calma, relaxa. Eu mandei para vocês, no grupo de WhatsApp da disciplina, eu mandei 2 slides. Aliás, são 2 slides, mas são mais de um, mais de 2. Eu coloquei, o slide 1, eu chamei de aula 1. E o slide 2, eu chamei de aula 2. O slide 1, eu estou encerrando agora. É o slide que eu chamo de pré-requisito. Fala de política pública e fala de política educacional, programas, exemplos. E dentro desse slide 1, ou de aula 1 que eu chamei, está a proposta de criação de um projeto de política pública. Então, se você não copiou, não anotou, você vai lá no grupo da disciplina. Se não encontrar, chama a Adriana, né, que ela apaga o fogo bem ligeirinho aí e já mostra para você. E baixa para você, ou separa para você os slides. Os próximos slides, que eu chamo de aula 2, eu já vou usar nas próximas aulas. Então, tudo que eu falei nessas últimas aulas, né, acho que dessas 3 últimas aulas, se não me engano, estão nos slides que eu chamei de aula 1. Onde eles estão, professor? Estão no grupo de WhatsApp da disciplina Políticas Educacionais. E o que eu vou na próxima aula em diante? Então, aonde? Estão no grupo de WhatsApp da disciplina. Então, não tem como você fugir de não encontrar esse material. Bom, anotaram isso? Não anotaram? Vai para o slide. Eu estou fechando hoje o que eu chamei de slide 1, ou chamei de aula 1. Ok? Vamos lá. Resumindo isso que nós falamos até agora. As chamadas políticas públicas deveriam ser. Eu digo deveriam ser porque você sabe que alguns cumprem, outros não cumprem, uns fingem que não cumprem, uns dizem que é a criação dele, que é o pai da criança é ele, outros dizem que não conhece, outros fazem de surdo e mudo. Então eu coloquei aqui no verbo deveriam. Mas o bom seria que devem, né, podem. As chamadas políticas públicas deveriam ser ações de governo, de Estado, melhor ainda, né, nas áreas de educação, habitação, saúde, segurança, meio ambiente e, olha, acabei de falar sobre isso aqui, ó, Bolsa Família, distribuição de renda, atingindo diretamente a vida da maioria dos habitantes daquele local, município, estado ou país. Então, vejam que isso é fundamental. Não dá para governar sem política pública. Não dá para governar desconhecendo o que são as chamadas políticas públicas e como implementá-las e cumpri-las. Então, isso aqui é fundamental, tá certo? Então, você vê que não é nada estranho, não é do outro mundo, não é extraterrestre, é algo natural, é algo político, é essencial à sociedade como um todo, né? É claro que, geralmente, essas políticas vão privilegiar, né, vão atender os que mais necessitam, aqueles que mais precisam. Por isso que é onde entra o problema. Gente que não precisa de Bolsa Escola, de Bolsa Família, de Vale Gás, entrar na fila e ocupar o espaço de alguém que precisa, tá certo? Então é aí onde tem também a política pública que deve incentivar a segurança no sentido de preservar que esse direito chegue aos que precisam e não se deixar corromper por interesses pequenos, menores, daqueles que querem levar vantagem em tudo. Então, isso é o que eu chamo, portanto, de política pública. Eu acredito que com essa aula de hoje já estamos prontos para pegar o nosso barco e começar a navegar para outros mares e vamos entrar agora, particularmente, de fato, direito em políticas educacionais, tratando de questão ligada ao magistério, à educação superior, ao ensino médio, a distribuição de renda nesse campo, os problemas que nós enfrentamos nessa área, no nível infantil, no nível fundamental, médio, superior e até pós-graduação. Então, estamos caminhando já para outros mares,
Mas eu espero, finalmente, quero dizer isso, que até o dia 30 estejamos todos nós com os nossos projetos encaminhados para o meu e-mail, né, meu da URCA, meu e-mail da URCA, né, que possamos completar quem não completou o trabalho e que possamos, quem sabe, também, acima de tudo, participar efetivamente agora e depois de tudo isso passar, né, de modo efetivo da sociedade. Não esqueçam da mensagem da nossa primeira aula, aquela aula inaugural que nós fizemos para a disciplina, lembra disso? Nada será como antes amanhã. Então espero que amanhã você possa ser um proponente, um avaliador e um fiscal das políticas públicas em áreas que são essenciais ao cidadão. Ok? Eu queria pedir por último, para encerrar vocês, uma coisa. Quando você abrir essa aula, você clica lá, né? Lá no link, você cria lá, curte lá a aula, né? E depois, em vez de colocar presente, estou aqui, assistir a aula, vai colocar, sabe o quê? Cada um de vocês vai registrar sua presença como? Colocando o título ou o tema do projeto que você enviou ou vai me enviar. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que Sidney enviou o seguinte projeto na área da educação. Incentivo às aulas online para crianças na cidade de Campos Sales. Pronto. Então ele vai colocar isso lá. Ele fez um projeto que busca incentivar aulas online na escola e até fora dela para crianças na rede municipal de Campos Sales. Ele coloca lá: meu projeto, meu tema, incentivo à criação de aulas online para crianças nas escolas municipais de Campos Sales, ou se quiser, na rede municipal de Campos Sales, né? Então, aí seria a sua política. Mas o que é o título? Título é uma referência. Por exemplo, no caso, aí é o tema, né? O incentivo à criação de aulas online nas escolas municipais de Campos Sales. É o título, aí é o tema. O que seria o título? Aulas online e municipalidade. Município e aulas online. Educação e aulas online. O título é uma referência. 2 palavras, 3 palavras. E o tema é uma frase maior, né? Com o verbo desenvolvido. Então, por isso é o título dessa proposta aí. Eu não criei o título. Coloco só o tema. Incentivo à criação das aulas ou da manutenção, aulas online na rede para criança, na rede municipal de Campos Sales. Se não criou um título, você coloca o tema. Se criar os dois, um título e um tema, você coloca o título, aulas online na rede municipal de Campos Sales. Pronto, é o título. Aí o tema acompanharia. Então você pode colocar só o tema do seu projeto, ou o tema e o título. Mas o mais importante é o tema. Porque às vezes o título ele não diz o que é bem o projeto. O título é um rótulo. O essencial qual é? É eu dizer que meu projeto trabalhou o quê? O incentivo à criação ou manutenção de aulas online na rede municipal de Campos Sales. Ok? Então você curte a aula e ao final você coloca lá o tema do projeto que você me enviou ou vai me enviar até o fim dessa semana. Muito obrigado e até a próxima semana.